Wall Street tem esse nome porque antes aqui existia um muro que separava o continente de um rio. Após algum tempo, eles aterraram e construíram o que é hoje o centro financeiro de Manhattan. Essas descobertas você só faz aqui, em Conexão Legal. Estamos de volta com o nosso programa Conexão Legal. Hoje, tratando o assunto execuções contra o Estado. Nosso programa, Dr. Fábio Nogueira. Fábio, no Brasil nós estamos falando a respeito de precatório. Precatório é uma forma de execução contra o Estado. Hoje, como se exerce o direito de quem tem uma dívida contra o Estado? Tá. Hoje, então, dentro do que nós dissemos, superada a fase de embargos e execução do Estado, superada toda essa fase, o juízo... Transitado em julgado? Exatamente, transitado em julgado, pressuposto da execução contra o Estado, o juízo que processou os embargos, etc., encaminha um ofício que denominamos o precatório requisitório. Como disse na etimologia, a palavra rogar, pedir. Ele encaminha um ofício ao presidente do Tribunal de Justiça para que este, sim, oficie-se o executivo para pagamento. E aí dá início esse ofício, essa chegada desse ofício ao Tribunal de Justiça, dá início à ordem cronológica, tá? Hoje, só para deixar bem consignado como é que é o sistema de precatórios, toda a disciplina dos precatórios encontra-se no artigo 100 da Constituição, e parágrafos, e temos duas possibilidades de precatórios. São os precatórios alimentares. Este parágrafo 5º, salvo melhor juízo, do artigo 100, delimita, ou melhor, define o que vem a ser precatório alimentar. Dívidas oriundas de não pagamento de remuneração, entre outras, soldos, tem toda lá uma lista, números apertos do que vem a ser precatórios alimentares. E, de outro lado, os precatórios que vêm de origem comum, de deveres do Estado para com o particular, gerando, assim, duas ordens de pagamento. A primeira alimentar, a qual a Constituição deu preferência, né, é pago porque há uma interpretação equivocada, o artigo 100 da Constituição começa, a exceção dos créditos de natureza alimentar, os precatórios, etc, etc. Então, pensam, né, que os precatórios alimentares são pagos, as dívidas alimentares são pagas independente de precatório. Não é isso. Ela é paga por precatório, mesmo processo, vai um ofício determinando pagamento, um ofício requisitando para o Tribunal de Justiça. Só que tem duas ordens distintas, que estabelecem cronologias distintas. Seriam duas listas? Duas listas, como se fossem duas listas. Uma para pagamento de precatório alimentar, que obedece uma ordem cronológica, e outra para pagamento de precatório comum. Duas listas também. Onde a Constituição... Ou seja, até precatório tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia, até precatório tem uma hierarquia, né? E tem sentido ter essa hierarquia, porque o precatório alimentar, ele trata das questões de primeira necessidade. Sim. Né? Então é alimentação, vestuário, educação. E possivelmente são os mais baixos, né? São os mais baixos, exatamente. E é um precatório hoje que se avolumou demais. Eu arrisco aqui a dizer que, eu arrisco a dizer que está próximo a quantidade de tempo ao do precatório comum, de tantos precatórios gerados de créditos de natureza alimentar. Então é uma questão grave. E hoje como se processa? A determinação constitucional do presidente, a determinação do presidente pro executivo para pagamento, para inserir no orçamento, ou seja... Isso em nível federal?
Isso para todos os níveis, né? É uma abrangência para todos os níveis. Não, mas você fez menção a presidente. O presidente do tribunal ou presidente do tribunal? Presidente do tribunal. Isso, presidente do tribunal. Encaminha ao executivo, né, para pagamento. E o executivo ele tem que provisionar, dotar o orçamento de verba para pagamento de precatório. Isso é inscrito em 1º de julho, pago até o próximo exercício financeiro, pago no próximo exercício financeiro, até o final do próximo exercício financeiro, de modo que temos 1 ano e meio para pagamento de um precatório. Antes aqui só um dado, esses precatórios eram corrigidos no momento em que o presidente do Tribunal de Justiça encaminhava o ofício ao executivo. Hoje, com a emenda 30 de 2002, foi alterado, 30 de 2000, perdão, foi alterado o dispositivo constitucional para que se corrigisse quando da efetivação do pagamento. Então, e há também a possibilidade, outros débitos, só para deixar bem claro, que é sobre o sistema de precatórios, os débitos de pequeno valor, né? Esses não entram na lista de pagamento por precatório. Então, esse o Estado liquida, empenha e paga. Pequeno valor até que qual montante? Aqui no Estado de São Paulo, abre a possibilidade para a legislação dos estados regularem isso, mas eu me recordo de São Paulo, são 40 salários mínimos. Até 40 salários mínimos não se paga por precatório. É por empenho, faça uma requisição ao executivo, ele empenha e paga. Tá? Então, essa funciona só para trazer todo o sistema de pagamento. Então, tem essa faixa toda. E houve aqui uma discussão com a Constituinte e depois com o Constituinte derivado, só para deixar bem anotado como está todo o sistema atualmente de precatório. A preocupação com precatórios é latente na nossa sociedade. Sim, né? Latente. Nós tivemos a emenda, o artigo 33 do ato das disposições constitucionais transitórias, aqui eu vou falar bem superficial, né, porque eu acho que dilatou o prazo. Ou seja, a emenda, o artigo 33, que foi obra do Constituinte originário, ele parcelou esses precatórios, o pagamento desses precatórios, que também não foram cumpridos. Sim. Parcelaram em 8 anos, sim. Depois veio o artigo 79, aí obra do Constituinte derivado, parcelando mais uma vez. Uhum. Em síntese, não se pagaram nada, não houve pagamento de nada, nem originário, nem do derivado. O precatório, só para deixar bem claro e para deixar bem fluido o raciocínio, é dívida pública, tá? Se transforma pela lei de responsabilidade fiscal, se transforma em dívida fundada, e o não pagamento no exercício financeiro, segundo o artigo 34 da Constituição, é motivo de intervenção federal, estadual, etc. Mas me parece que após o STF ter pacificado com relação ao Estado de São Paulo, a questão dos precatórios ela se transformou num problema, né? Porque a última instância era que o STF providenciasse a intervenção nos estados, o que não ocorreu. E se pacificou se o Estado dá ideia